A reforma tributária está chegando. Certamente você já escutou isso, mas a grande pergunta é, como isso vai acontecer exatamente? É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Se você não estava numa caverna ou numa ilha deserta, certamente você já ouviu falar da reforma tributária. Você deve ter escutado várias vezes, a reforma tributária está chegando, está chegando, está chegando. Só que, de vez em quando, dá a impressão de que a gente está naquela história do Pedro e o Lobo. Se você tem filho pequeno, você deve ter essa referência. Que a criancinha ficava chamando, olha o lobo, e aí, de tanto falar isso, ninguém prestava mais atenção. Ou, se você não tem filho pequeno, né, parece, sei lá, o Game of Thrones lá, a galera, winter is coming. And winter is coming. Que coming, de quando tá vindo, não tá vindo nunca, né? E aí, enfim, quando vê, é pego de surpresa. É mais ou menos isso que está acontecendo com a reforma tributária também. Se a gente parar para prestar atenção, muitas vezes vem essa fala, né, essa mensagem, essa manchete, olha, a reforma tributária está chegando. Tá, mas como exatamente ela está chegando? Quando que ela vai chegar? Como que essa transição vai acontecer? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá, vamos entender o negócio. Primeiro de tudo, reforma tributária não é uma coisa só, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem a reforma tributária do consumo, a reforma tributária da renda e do patrimônio, a reforma tributária da folha de pagamento, e nem todas elas vão acontecer do mesmo jeito. Agora a gente está vendo avançar com mais intensidade a reforma tributária do consumo. E essa está acontecendo de um jeito em que impostos, tributos antigos, né, que são atuais na verdade, né? Tributos atuais, que vão se tornar antigos, eles vão ser substituídos pelos tributos novos. Em certa medida substituídos. Você já vai entender isso aí, beleza? Então a gente tem aí uma transição. Né, a gente tem aí uma mudança de um cenário antigo, atual, para um cenário futuro, né, um novo cenário. E aí a gente tem que entender exatamente o que vai substituir o quê, quando essa substituição acontece, para conseguir olhar com mais detalhe nos diferentes cenários do planejamento tributário, da reestruturação de negócio, para que você tenha a maior vantagem possível nesse momento de transição que muita gente está deixando passar. Beleza? Então, presta atenção, estamos falando de reforma tributária do consumo. Quais são os tributos que atualmente entram nessa conversa? PIS e COFINS, na área federal, ICMS, na área estadual, o ISS, na área municipal, e dá para dizer que o IPI, que também é federal, vai entrar nessa conversa também. Beleza? Qual é o marco mais importante sobre essa parte da reforma tributária? A gente teve a publicação da Emenda Constitucional 132 no finalzinho de 2023. Pois é, em 2023. É o momento mais difícil de acontecer e mais importante dessa mudança, porque é quando foram lá na Constituição Federal, que é muito mais rígida para ser mexida, e alteraram para prever os novos... Olha, podem surgir esses tributos. Olha, a reforma poderá acontecer dessa e daquela maneira. Inclusive, esse cronograma que a gente vai conversar aqui está publicado na Emenda Constitucional 132 de 2023. Legal? Mas, lá em 2023, teve que lá, beleza, aconteceu, mas não tem um efeito prático de apurar imposto ainda. Mas já é o pontapé inicial, é a pedra fundamental. A partir dessa emenda, que é onde previa, olha, vai surgir um imposto sobre bens e serviços, olha, vai surgir uma contribuição sobre bens e serviços. Foi dali que o projeto de lei, o PLP 68, foi tramitado, aquela coisa toda, e foi publicado no Diário Oficial da União em 16 de janeiro de 2025 como Lei Complementar 214. Beleza? Então, a Lei Complementar 214, ela já é fruto da emenda constitucional que foi publicada lá no final de 2023. Mas até aqui estamos naquela, assim, olha, beleza, existe a lei? Existe a lei. Ela já está valendo? Ela já está valendo. Ela já produz efeito para mudar minha forma de apuração? Ainda não. E é aí que está a pegadinha, porque a pessoa olha para isso e fala, então eu não preciso fazer nada. Então vamos lá. Em 2026, vamos passo a passo. Essa transição, só para você saber, tá? Essa transição ela vai até 2033, ok?
Você vai entender passo a passo, detalhadinho aqui. Vamos lá. Aqui o negócio é assim, é conteúdo de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, me deixa saber aqui embaixo. Ativa o joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu comentário. Eu vou ler cada um desses comentários e responder para você. 2026. Em 2026 acontece uma coisa interessante. Você continua apurando PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, tudo normalmente, ok? Só que, o que vai acontecer? Além disso, numa vida dupla, você vai ter que começar a apurar 2 novos tributos, IBS e CBS, Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços, que juntos formam o tal do IVA dual, que oficialmente não existe, mas é um apelido que colou aí nos noticiários, tá? Então esse tal de IVA dual, que é a combinação de IBS e CBS, que andam de mãos juntas, mas são 2 tributos diferentes, a gente começa a apurar em 2026. Porém, você não vai precisar recolher, tá? Isso já estava previsto lá na emenda constitucional, na lei complementar também está previsto. Assim, olha, podem esses tributos não serem recolhidos, ou seja, não vai tirar do bolso, não vai pagar esse valor, mas todos os sistemas vão ter que estar parametrizados, as notas fiscais já vão ser emitidas destacando esses 2 tributos, que inclusive eles ficam por fora do preço da sua operação e com uma alíquota simbólica. Tá? Uma alíquota simbólica de 0,9% de CBS, 0,1% de IBS. Então a gente vai cumprir as declarações, as obrigações acessórias, emissão de nota, apuração, tudo isso vai ter que ser feito. Mas você provavelmente não vai ter que recolher. É assim que vem sendo sinalizado pelo governo, tá? E se for recolhido, pago efetivamente esse 1%, né, 0,9 de um, 0,1 de outro, 1%. Se esse 1% for recolhido, o que é muito pouco provável, isso vai ser descontado, vai ser abatido de PIS e COFINS que você já paga no dia a dia, tá? Então, em 2026, a gente já sente mudanças de rotina. O teu sistema tem que estar parametrizado, o teu emissor de nota fiscal já vai ter um trabalho duplo na contabilidade, um trabalho duplo na emissão de documento, trabalho duplo nas obrigações, nas declarações que têm que ser entregues, mas tudo leva a crer que não vai ter o recolhimento. Esse vai ser um momento em que o governo vai testar a máquina, projetar quanto de arrecadação daria para conseguir finalmente ajustar a alíquota, tá? Por isso que a alíquota da reforma, né, que fica entre nós, é por isso que a alíquota da reforma tributária não sai tão cedo, porque depende de verificar quanto vai dar de arrecadação, porque eles querem garantir que não haja queda de arrecadação. Parênteses, pode ser que tenha aumento de arrecadação. Isso aí para eles está ótimo, né? Contribuinte que se lasque. Gostou do conteúdo e precisa do olhar de um especialista para ajudar na tua empresa? Aqui embaixo tem o link e você pode conversar com a nossa equipe. Bora marcar uma consultoria. Mas, contudo, entretanto, todavia, não pode ter redução. Beleza? Muito bem. Até aqui, eu imagino que você pegou a ideia, você entendeu. E aí, 2027, virada de 26 para 27 vai ser muito importante. Por quê? Porque de 26 para 27 passa a ter efetivo recolhimento, tá? Apuração de IBS e CBS e também recolhimento. Além disso, PIS e COFINS em 2027 acabam, né? Morrem, falecem, PIS e COFINS dão adeus pra gente e a gente fica aí com IBS e CBS. Então aqui já tem uma transição brusca, tá? A transição federal ela é mais brusca. Em 27 já era PIS e COFINS, já começa IBS e CBS. O IBS vai ser recolhido por uma alíquota simbólica, né, de 0,1%. Tá? A alíquota de teste continua, só que agora efetivamente recolhido. E aí esse 0,1% vai ser dividido metade para o estado, metade para o município, que é um tributo de guarda compartilhada, tá? A CBS, que é federal, ela já chega com os 2 pés. Em 2027, a gente já vai ter resolução do Senado Federal dizendo, ó, vai ser tanto a alíquota. Então o CBS já chega chegando,
tá bom? Ah, uma coisa importante, né? O valor que vai ser recolhido de IBS vai ser descontado da CBS, mas isso aí é um detalhe que a gente vê depois, tá? Aqui a gente está tentando ver o cenário macro, né? Tentando entender a transição de uma forma mais geral, beleza? Muito bem, PIS e COFINS deixam de existir, CBS chega com os dois pés, IBS continua com a alíquota simbólica, mas já agora com uma cobrança efetiva, né? Recolhendo isso. Ok? Continuamos com ICMS e ISS funcionando normalmente. O imposto seletivo, o famoso imposto do pecado, ele surge, ele dá as caras já com cobrança efetiva, beleza? E o IPI, ele vai dar uma enxugada, o IPI vai dar uma desidratada boa, ele vai ser praticamente ali só para alguns produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, quando forem fabricados fora da Zona Franca de Manaus, tá? Tem uma situação lá específica, mas aí, né, isso é conversa para um outro momento. Agora aqui, ó, ponto importante, se você, assim como eu, é do setor imobiliário, então aqui tem mais um detalhe. A virada de 26 para 27 vai ser muito importante, porque é quando se institui o redutor de ajuste. A gente tem vídeo aqui já sobre o redutor de ajuste, tá? Então eu vou deixar o card aqui, né? E se você tocar, não tem problema, você não vai você sair desse vídeo, tá? Ele vai ficar na fila. Vai terminar esse vídeo aqui e depois você vai ver outro. Então pode tocar no card, né? Ou então ir na descrição do vídeo, que não tem problema nenhum. O que é o redutor de ajuste? Lá naquele vídeo eu explico, mas vai ser muito importante organizar os imóveis em 2026 ou até 2026 para a virada de 26 para 27 o imóvel tá no lugar certo, beleza? Dica do Caio. Tudo isso e muito mais é explicado com detalhe dentro do programa Dominando a Reforma Tributária, o meu programa de estudo para preparar profissionais, sejam contadores ou advogados, para essa área. Você quer fazer parte? Aqui embaixo tem o link. 2027 é desse jeito. 2028 também é desse jeito. E 2029 a gente tem mais um momento de transição. PIS e COFINS já deixaram a gente, CBS já está rolando a todo vapor, IBS deixa de ser a alíquota simbólica de 0,1 e passa a ter a alíquota efetiva. E aí entra toda a discussão de alíquota, né? A parte que é do estado, a parte que é do município, mas aí já vai ter a alíquota valendo. Legal? Valendo 100%, Caio? Não. Por quê? Porque a gente vai ter uma crescente de IBS, enquanto ICMS e ISS vão descendo, vão diminuindo, tá? Então o que você vai ver? Em 2029, IBS já tem ali uma alíquota, né, de responsa, e o ICMS e o ISS serão apurados a 90% da alíquota do caso. Então, Caio, na minha situação aqui seria 5% de ISS. Pega os 5% vezes 0,9 vai dar a alíquota que você vai praticar em 2029. Beleza? Também importante, isso tanto para o ICMS quanto para o ISS. Também importante, aqui falando da nossa área imobiliária, na atividade imobiliária, a virada de 28 para 29 vai ser crucial para escolher ou não os regimes de transição para as incorporadoras do RET e para as empresas que fazem parcelamento de solo, ok? Então fica ligado nisso aí também. Aí agora começa a transição do ICMS e do ISS. 2029, 90% da alíquota. 2030, 80% da alíquota. 2031, 70% da alíquota. 2032, 60% da alíquota. E em 2033, finalmente, ICMS e ISS dão adeus, IBS com força total. A CBS já tinha entrado com força total em 2027, quando PIS e COFINS deixaram de existir, e o IS também, o Imposto Seletivo, também já tinha dado as caras. Ou seja, em 2033, poderíamos dizer o seguinte, arrancamos esse band-aid, bem devagar, né? Cá entre nós, deve ter doído pra caramba. Mas, enfim, arrancamos esse band-aid, fizemos a transição. Parece muito tempo? Deixa eu te falar uma coisa. Isso é só um pedaço da reforma tributária.
Afinal de contas, além da reforma tributária do consumo, teremos a reforma tributária da renda e do patrimônio e da folha de pagamento. Tudo isso já está previsto na emenda constitucional. Ou seja, teremos uma longa jornada, mas isso não significa que dá para deixar para depois. Porque você acabou de ver, em 2026 já tem apuração diferente para fazer. Então eu já tenho que começar a me organizar, mesmo que isso ainda não doa no meu bolso, eu já começo a ajustar o cenário para ficar de um jeito que em 2027 não doa no bolso, eu esteja preparado, esteja com a melhor eficiência tributária, com a melhor estrutura de negócio para tirar vantagem e dominar o mercado através da reforma tributária. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha sido útil. No mais, fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.